Olá, estudantes do 7º ano do Paraná. Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos gravar mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Juan, tá? A nossa aula de hoje vai ser sobre democracia e teocracia, tá? Antes de eu começar a aula, eu quero lembrar vocês que estão fazendo a atividade no Google Classroom, não deixem de marcar a vossa presença na plataforma, tá? Assim que vocês receberem essa aula. E quem não tem acesso ao Google Classroom ou está assistindo pela televisão, né? Faça as atividades e entregue no dia da entrega da merenda, tá? E quem realmente está vendo por YouTube, tá? Também faça as atividades, né? De uma forma e entrega na escola. Então vamos começar a aula de fato. Nesta aula, veremos o significado do que é democracia, quais são os seus principais fundamentos, e bem como os conceitos de teocracia e a diferença entre esses dois sistemas de governo. Então, como nós tínhamos falado na aula passada, comentamos sobre a questão do Estado laico. Eu comentei, por exemplo, sobre as questões relacionadas à Constituição, né? Que cada Constituição deu uma certa liberdade religiosa à população brasileira. Hoje vamos ver alguns governos que não têm essa certa liberdade religiosa, mas têm uma teocracia, que é um governo basicamente fundamentado na ideia religiosa. Então, nós temos aqui uma pequena diferença entre democracia e teocracia. Democracia é a ideia de surgiu entre os filósofos gregos para designar a organização política em Atenas. Então, aqui você tem nessa imagem, né, como que era a democracia na Grécia, tá? Então, só participavam dessa democracia homens, né? As mulheres e os escravos eram excluídos dessa participação democrática, tá? E embaixo nós temos uma figura, tá? De dois imperadores, tá? Com a Virgem Maria e o menino Jesus. Isso para lembrar que o poder, digamos, civil também estava ligado à ideia da religiosidade, certo? O objetivo desta aula, demonstrar os principais conceitos sobre o que é democracia, o que são direitos e deveres dos cidadãos, bem como são organizadas as sociedades teocráticas e seus principais valores. Quer dizer, que não é só, por exemplo, que nós temos também os direitos e deveres da democracia, mas também, de certa forma, numa sociedade teocrática, as pessoas que integram esse governo, tá? Também têm certos valores e princípios estabelecidos pelo governo a serem seguidas. Bom? Então, primeiramente, o que é democracia? A palavra democracia é de origem grega e significa governo do povo, governo de todos os cidadãos que discutem os problemas da cidade. Na democracia participativa, a participação política é o principal valor democrático. Então, aqui na Grécia, a democracia ela era muito diferente da nossa. Por quê? Porque todas as pessoas participavam diretamente, basicamente, da democracia. Como? Eles votavam direto, não tinha, por exemplo, a questão do voto. Cada um votava e decidia coletivamente sobre as decisões que deveriam ser tomadas dentro de uma cidade. Isso era aberto em praça pública. Então, eles discutiam, argumentavam, faziam discursos em praça pública para que a democracia fosse, de certa forma, feita, né? Diferente da nossa, que depois eu vou explicar como que, de certa forma, era. Tá? Então, como surgiu a democracia? Foi criada pelos gregos em Atenas, no século 6 a.C., e caracterizou-se por decisões dos cidadãos que eram tomadas diretamente pela Assembleia Popular, formada por homens em que prevalecia dois princípios. Então, como eu tinha falado, né, somente os homens é que decidiam os destinos que a cidade deveriam ser tomadas, né? Então, eles tinham esses dois princípios dentro do conceito democrático da Grécia. A isonomia, que todos são iguais perante a lei, tá? Então não existia, por exemplo, diferença dentro da lei. Todos tinham o direito de vivenciar essas leis.
E a isegoria, todos tinham direito à palavra, todos podiam discursar, todos tinham direito de expressar suas opiniões, suas ideias, suas convicções sobre o que seria a política, né? Como que, de certa forma, ocorria esses discursos. Bom, então esses dois princípios fundamentavam a democracia, pois toda pessoa tem o direito de participar das decisões, como tem também o direito de expressar, de opinar sobre o que decidir. Então, ela tinha o direito de tomar decisões, de opinar, né, de discursar perante os governantes e perante a população de uma forma geral. Então, vamos aos nossos conhecimentos agora, tá? A palavra democracia significa governo do povo e teve sua origem, letra A, no Antigo Egito, letra B, no Brasil, letra C, na Grécia Antiga ou letra D, no Império Romano? Vou deixar um tempinho para vocês poderem responder essas questões. Anotem no caderno, tá? Essas questões e logo em seguida eu vou passar a resposta para vocês, né, desta aula. Voltamos, então, à atividade que nós estávamos tentando responder. Vocês responderam certinho lá, copiaram no caderno para nós podermos fazer, então, a verdadeira resposta dessa questão? Vamos lá, então. A palavra democracia significa governo do povo e teve sua origem, letra A, no Antigo Egito? Não, porque no Antigo Egito nós tínhamos o quê? O Império do Faraó. Então, não havia democracia nessa época. No Brasil, com certeza que não, né? No Brasil nós não tivemos democracia desde sempre, né? Nós tínhamos um governo colonial. Na Grécia Antiga,
Exatamente, era esta a resposta, na Grécia Antiga, porque foi justamente entre os gregos que surgiu, basicamente, a democracia de fato, onde realmente vai criar esse governo e que vai ser modelo para o mundo inteiro, tá? No Império Romano não seria, porque o Império Romano, né, você tinha um império com um senado, havia também leis, porém, uma coisa muito mais elaborada que propriamente a Grécia, bom? Então, como que se deu a democracia no Brasil? No Brasil existe a democracia representativa, como eu falei na aula passada, reconstruída a partir do governo da Constituição de 1988, pois a abertura democrática deu ao povo brasileiro os seguintes princípios. O princípio de liberdade de pensamento, tá? As pessoas puderam ter mais liberdade para pensar. Eleições livres, as pessoas puderam ter o direito de votar, tá? Isso também incluía tanto as mulheres quanto os homens, porque aqui você tinha uma certa liberdade muito maior, né? Quer dizer, foi aumentado, né? Porque antigamente era só homens, digamos, que eram considerados os da elite que podiam votar. Depois, com a Constituição de 88, houve uma abertura muito maior, né? A liberdade de expressão, as pessoas podem ter o direito de expressar o que elas realmente querem, tá? Ter o direito de falar o que realmente quer dentro de uma democracia. A liberdade de imprensa, que é a liberdade de você divulgar os fatos que vocês veem nas notícias da televisão, né? Tem o direito de também divulgar essas notícias. E as associações representativas, né? Que seria os partidos políticos, que nós temos inúmeros partidos políticos no Brasil, além de sindicatos e grêmios estudantis, né? Que são movimentos que nós temos aí afora no Brasil, que também é o que realmente, de fato, estabelece dentro de uma democracia. Então, o que seria um cidadão? Cidadão, na origem da palavra, é quem pertence à cidade, quem participa do poder, que está participando de um interesse coletivo para o bem comum a todos em uma sociedade. Então, essa ideia de cidadania, ela surge basicamente na Grécia. Então, a pessoa que participava na democracia na Grécia também era considerado um cidadão, porque ele pertencia à polis. Polis, em grego, significa cidade, tá? E dali, justamente dessa cidade, é que vai surgir a ideia de política, que até então não existia, porque era só uma coisa voltada para os reis e não para a população de uma forma geral. Então, exemplificando, numa democracia, toda pessoa precisa ter direitos e obrigações que se dividem em três, que são direitos civis, direitos sociais e obrigações. Vamos ver cada um deles agora? Então, o que seria direito civil? A vida é um direito. Todos nós temos o direito de viver, certo? Segurança, nós temos o direito a ter a segurança, é um dos princípios fundamentais da liberdade. Propriedade, cada um tem o direito de ter a sua casa. Igualdade perante a lei, como havia lá na lei lá da Grécia, tá? Liberdade de pensamento, como eu falei, de expressão, você pode expressar-se da forma como você quer dentro desse direito civil. A religião, como eu tinha falado, né, que já entra aqui no conceito do ensino religioso, você tem a liberdade de exercer a religião que você quiser dentro de um direito civil. E a liberdade de opinião. Nos direitos sociais, abrange um pouco mais essa ideia, que seria o quê? A saúde. Todo mundo tem direito à saúde, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos o direito a se passar mal, vai para o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde, que abrange toda a população brasileira, seja sendo rico, sendo pobre. A educação para todos, né? Como nós estamos tendo aqui, divulgando de uma maneira ampla essa ideia de educação. Trabalho, todo mundo tem o direito de trabalhar, né? O direito de ter o lazer, o direito de ter acesso à cultura, a proteção em caso de desemprego, né? Que, por exemplo, é o auxílio emergencial, né? Que o governo está dando, e o direito à pessoa que está doente, para também se cuidar, como está tendo agora na questão do coronavírus. Obrigações, pagamentos de impostos, que todo
nós temos que também ter deveres a serem cumpridos. Pagar impostos é ruim, porém, a gente tem que pagar porque é um direito, é um dever que o cidadão tem realmente dentro desse conceito. A responsabilidade com os outros, né? O ato de votar, certo? Votar é um princípio da cidadania e todos nós temos esse direito de votar, tá? Respeitar as leis de trânsito, né? A gente tem que respeitar as leis que estão ali e não ferir as pessoas, né? Preservar o patrimônio público, que também é um direito do cidadão, ter o patrimônio público preservado. O que nós vemos assim de depredação de patrimônio público hoje, né? Em dia fora aí. Então vamos agora aos conhecimentos, né? Novamente. Marque V para verdadeiro e F para falso. O regime grego caracterizou-se pela democracia direta, pois as decisões eram tomadas diretamente em Assembleia Popular. Questão 2. No Brasil, existe a democracia direta, como dos gregos desde a proclamação da República de 1889? Letra C. São princípios da democracia a liberdade de pensamento, expressão e opinião. Vou deixar o tempo agora para vocês copiarem no caderno, responder a verdadeiro e falso e logo em seguida retomamos com a resposta das questões.
Então, pessoal, vocês responderam as questões? Fizeram no caderno, copiaram lá, marcaram o verdadeiro e falso? Então vamos ver qual que são as respostas corretas dessa questão. Eu vou repetir novamente para vocês. Questão A. O regime grego caracterizou-se pela democracia direta, pois as suas decisões eram tomadas diretamente em Assembleia Popular? No Brasil existe a democracia direta, como dos gregos desde a proclamação da República de 1889? Ou são princípios da democracia a liberdade de pensamento, expressão e opinião? Qual que vocês responderam, pessoal? Vamos lá. Então a resposta correta é essa. O regime grego caracterizou-se pela democracia direta, pois as decisões eram tomadas diretamente em Assembleia Popular? Sim, era uma democracia onde as pessoas participavam diretamente das decisões. No Brasil, existe a democracia direta como dos gregos? Desde a proclamação da República de 1889? Claro que não, né? Você tem, por exemplo, a democracia que ela demorou para realmente acontecer no Brasil, né? Então, nós temos uma democracia de 20, 30 anos, é um período muito pouco tempo. São princípios da democracia a liberdade de pensamento, expressão e opinião? Exatamente, é a partir desse princípio que também é o que se estabelece o que nós conhecemos como democracia. Então, a resposta correta era verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá? Então, agora eu vou começar com a segunda parte da aula, que nós vamos falar sobre governos teocráticos, né? Eu falei até agora para vocês sobre democracia, e agora nós vamos falar sobre governos da teocracia, que é um governo ligado ao conceito religioso. Tá? Então, teocracia são formas de governo em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso, pela encarnação da divindade no governante, como no Egito dos faraós, né? Aqui vocês veem nessa figura o faraó sentado com suas insígnias do poder divino. O faraó recebe saudações de seus súditos. Então o faraó era aquele cara lá que vivia no Egito, né? E que quando ele morria, ele era enterrado numa pirâmide, certo? Então havia aquela ideia da mumificação, né? Porque eles acreditavam que o faraó poderia viver após a morte, né? E voltar a viver no mesmo corpo. Então havia esse princípio dentro da religiosidade dos egípcios, o culto à morte era uma coisa muito grande, tá? Então o faraó também, dentro da questão dos governos teocráticos, ele era referenciado como um Deus vivo, né? Então eles acreditavam que ele era o próprio Deus encarnado, né? Em sua majestosidade, em seu trono, basicamente havia esta ideia que o povo egito acreditava. Tá? Exemplificando, no Ocidente, temos o exemplo da Igreja Católica. O Papa é líder religioso dos padres e é também chefe do Estado de um país, o menor do mundo, conhecido como Vaticano. Então o Papa não é considerado um Deus, né? Ele é como se fosse um representante de Deus na Terra. Então ele é colocado lá porque ele foi escolhido, né, por um grupo de bispos, né, por uma votação interna, mas segundo a crença católica é de que ele foi escolhido pelo Espírito Santo, pelo fato dele estar lá como um governante, mas ao mesmo tempo que ele é um líder católico dos padres e dos religiosos, ele também é um chefe de Estado, porque o Vaticano em si, ele é um país, considerado um país, então ele é como se fosse o presidente de um país. Tá? Então os países teocráticos se diferenciam de acordo no contexto de sua época ou situação, mas o que todos têm em comum é tornarem a Escritura Sagrada como principal lei e regra que contém mensagens da divindade, que devem ser seguidas à risca por todos. Então, num governo teocrático, né, eles têm os livros sagrados das religiões, da qual, a partir dela, com a base dela, é que se lhes fazem as leis. Os valores, digamos, que esse povo do governo teocrático deve ter, está fundamentado nessas escrituras sagradas, tá? Que no caso do cristianismo é a Bíblia, no caso do islamismo é o Corão, né? E no caso de outros governos, você tem outros livros sagrados também. Tá? Em muitas sociedades democráticas, o sistema legislativo, tá, que é o que cria as leis, também é baseado na tradição judaico-cristã. É a aplicação de leis pelo poder judiciário se pauta também em valores. Então, muitas vezes nas assembleias ou nas decisões judiciárias
do governo, eles têm, por exemplo, uma referência a Deus. Um exemplo que eu vou mostrar agora. Por exemplo, a fé exerce um papel importante também em sociedades democráticas, podendo ser expressada oficialmente In God We Trust, no dólar, ou Deus seja louvado nas cédulas de real. São demonstrações disso, mas isso por si só não caracteriza um Estado teocrático, ou seja, eles usam, por exemplo, as palavras ou as mensagens de Deus em seus símbolos. Um exemplo, aqui nós temos, por exemplo, o exemplo de um símbolo que é o símbolo de um valor, né, de uma moeda. O valor de troca tem a referência a Deus ali colocado. Tá? Então vamos agora ao quiz, certo? As atividades relacionadas a esse contexto da aula. São exemplos de países teocráticos: Brasil e Estados Unidos. Letra B, Rússia e França. Letra C, Argentina e Inglaterra. Ou letra D, Vaticano e Antigo Egito. Vou dar um tempo para vocês responder no caderno, fazer as atividades e em seguida retomamos a resposta dessa questão. Olá, vocês conseguiram responder as questões que eu tinha falado para nós tentarmos terminar essa atividade? Fizeram no caderno? Então vamos lá. Qual que seriam as respostas? Vou novamente retomar a questão. São exemplos de países teocráticos. Brasil e Estados Unidos? Não, né? O Brasil e os Estados Unidos são países onde você tem a ideia de democracia. Eles têm alguns conceitos, digamos, de religião oficial e tal, né? Como no Brasil temos a Igreja Católica e a Evangélica, e nos Estados Unidos a Evangélica, que impera mais, mas, de certa forma, nós temos aqui países laicos. Rússia e França, da mesma forma que não, né? São países também onde nós temos
um Estado democrático. Argentina e Inglaterra? Não. Argentina e Inglaterra também são países onde nós temos uma democracia. A Inglaterra é um pouco diferente porque lá existe o reino da Rainha Elizabeth, né? Que é uma monarquia, digamos, onde você tem a participação de um parlamento, né? Uma monarquia parlamentarista, tá? Vaticano e Antigo Egito? Esta seria a resposta, né? Quando eu tinha falado para vocês que no Vaticano o Papa representa o governo, né? Representando Deus, digamos, no seu trono. E no Antigo Egito nós tínhamos, né, a ideia do faraó como sendo, né, o Deus vivo representado ali. Tá? Outra questão. Os países teocráticos se diferenciam de acordo com o contexto de sua época ou situação. Mas o que todos têm em comum é, letra A escritura sagrada como forma de lei. Letra B, a mesma crença em um único Deus. Letra C, seu líder é sempre e sempre será um Deus vivo. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Vou deixar um tempo para vocês responder essa questão e em seguida voltamos com a resposta.
Então, pessoal, vocês responderam as questões que eu tinha falado para vocês? Então, vocês tinham que responder essa questão para que nós pudéssemos entender as respostas. Então, vamos lá. Eu vou ler novamente para vocês, tá bom? Os países teocráticos se diferenciam de acordo com o contexto de sua época ou situação. Mas o que todos têm em comum? Letra A. A Escritura Sagrada como forma de lei? Será que esta é a resposta correta? Vamos deixar essa um pouquinho para ir em seguida. A mesma crença em um único Deus? Não, né, pessoal? Porque se nós pensarmos, né, cada país tem diferentes tipos de religiões. Então, cada religião vai ter referência a um Deus diferente, né? Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a ideia do cristianismo. Nos países muçulmanos, nós temos a ideia de um outro Deus. Nos países do Oriente, no Japão ou na Índia, né, você tem vários deuses que eles acreditam. Em outros países aí que a gente nem sabe o nome, também nós temos diferentes tipos de Deus. Então, nem todas as pessoas, né, acreditam num único Deus. Tem pessoas que acreditam em vários deuses, ou tem gente que realmente não acredita em nada. Tá? Letra B. A crença em letra C, desculpa. O seu líder sempre será um Deus vivo? De certa forma que não, né? Para algumas religiões, você tem, por exemplo, a ideia de que, por exemplo, que você tem o representante, o grande líder da pessoa, ela é colocada como uma pessoa sagrada, ela é descendente de alguém, então, alguém importante dentro da religião. Então, de certa forma, ali você tem a ideia de meio que como se fosse um Deus vivo. Mas essa ideia de Deus vivo é uma coisa muito antiga, lá da época dos egípcios, tá? Então, não é uma coisa muito aqui da situação, né? Então, isso modificou um pouco com o tempo. Todas as alternativas estão corretas? De certa forma, não, porque todas as alternativas, aí você está se contradizendo nesse sentido de botar uma ou outra. Então, nós temos, basicamente, que pensar qual que realmente é a questão correta. É a letra A Escritura Sagrada como forma de lei. Por quê? Porque, como eu falei no começo, né? A Escritura Sagrada, ela tem como fundamento os valores de uma sociedade. Então, toda uma teocracia, ela vai estar fundamentada nos princípios religiosos, os princípios de crença. Então, todo mundo vai ter que professar uma mesma fé, uma mesma crença, uma mesma religião dentro desse Estado teocrático, que é diferente de uma democracia, onde cada um pode professar a crença ou a fé que realmente queira ter, né? Porque lá aí você está vivenciando o que eu falei na aula passada, que foi sobre o Estado laico, né? Então, aí há uma diferença nesse sentido entre o governo teocrático e o governo democrático, tá? Então, deu para entender basicamente essa diferença, né? Basicamente, no governo da democracia, nós temos como uma lei que estabelece o direito e deveres para todos, a Constituição, que é o que nós todos temos que seguir. Agora, dentro de um governo onde você tem a teocracia, o que tem que se estabelecer não é uma Constituição, é sim um livro sagrado que tem uma junção entre o poder civil e o poder religioso. Tá? Teocracias de hoje. Quais seriam as teocracias hoje existentes no Brasil? Quais seriam? Não no Brasil, mas no mundo. Desculpa, eu me enganei aqui, tá? O Estado teocrático do mundo contemporâneo cultivam princípios muito diferentes dos valores que norteiam a política dos Estados laicos, né? Então, hoje, as teocracias, elas têm uma ideia muito diferente da ideia que existia até então nas épocas passadas, tá? Os Estados islâmicos, por exemplo. Todo Estado islâmico, que é como se autodeclaram países muçulmanos, não confundir com grupos terroristas denominado Estado Islâmico, monárquico ou não, tem a teocracia como um sistema de governo. Então, por exemplo, existem aqueles grupos terroristas, né, chamado Boko Haram ou Estado Islâmico, que levam basicamente a religião à risca, de uma forma totalmente ao pé da letra. Então, usam a religião para o mal, né? O que não deveriam ser usada. Então, mas existem também os Estados Islâmicos
que fundamenta uma religião no sentido de buscar uma harmonia dentro dessa monarquia que é o Estado Islâmico, né? Que é voltada à ideia do islamismo aí, tá? Então, os países teocráticos que nós temos dos muçulmanos, o Afeganistão, né? Que tivemos até uma guerra na época lá do Afeganistão, onde as pessoas lá na história, né, buscaram, por exemplo, perseguir aquele terrorista chamado Osama Bin Laden, né, onde as mulheres, por exemplo, naquela época não podiam sair sem cobertas pelo fato de que elas usavam uma vestimenta chamada burca, né, que é uma vestimenta que cobre o corpo inteiro, né? Nós temos a Arábia Saudita, né, que ela é muito importante, por exemplo, porque é um dos países que mais tem riqueza do petróleo, né? Então, aqui nós temos uma monarquia de um governo teocrático, né, que é passado de pai para filho nesse sentido, tá? Mauritânia, né, que é um país também, Paquistão e o Irã, que é o que está em voga hoje, é um dos países que mais, né, está ligado a um regime teocrático. Eu já vou falar em seguida o que é. Então, aqui nós temos uma ideia, né, do livro do Alcorão, certo? As Sharias é o conjunto de leis escritas do Alcorão. Nos Estados Islâmicos teocráticos, ao contrário dos países ocidentais, não há separação entre leis religiosas e leis civis. Então, a lei que é estabelecida dentro desses países é uma lei bastante rígida, tá? Então, as pessoas que seguem a cultura muçulmana, por exemplo, se a pessoa sai e rouba, digamos, alguma coisa, né, nesses países, eles cortam a mão da pessoa. Então, é aquela chamada lei do talhão, né? A lei que pune a pessoa por crimes que ela cometeu, certo? Então, há uma certa restrição de liberdade dentro dessas leis teocráticas aí. Tem que fazer de acordo com o que se segue, né? Tem certas comidas que eles podem comer, tem certas orações que eles têm que fazer. Então, tudo isso é diferente de uma cultura, digamos, que nós conhecemos como sendo uma cultura ocidental, da qual nós vivenciamos, tá? Então, como que seria esse país do Irã, tá? O Irã é um país que até hoje mantém resquícios de sua origem persa, tá? Então, eles são originários do povo persa. Mantidas como forma de resistência simbólica diante dos séculos em que foram dominados por outros povos, é uma teocracia que baseia suas decisões sempre por meio de argumentação religiosa. Então, o Irã, ele tem essa situação, tá? Então, um dos principais pensadores do Irã é o Ali Khamenei, foi presidente do país em 1881 a 89, e é o atual líder supremo do Irã. Alega ser descendente do profeta Maomé, mas o país elege de 4 em 4 anos o seu presidente, a segunda figura mais poderosa do governo, tá? Então vamos ao quiz, tá? Formas de governo em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso. Letra A, democracia. Letra B, monarquia. Letra C, teocracia. Ou nenhuma das alternativas. Vou dar um tempo para vocês responder e em seguida voltamos a
Voltamos então à resposta das questões que eu falei aqui do quiz, certo? Formas de governo em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso. Letra A, democracia. Letra B, monarquia. Letra C, teocracia ou nenhuma das alternativas? Qual seria a resposta que vocês colocaram? Teocracia, como nós tínhamos falado nessa parte da aula, né? São formas de governo em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso. Democracia não seria, porque democracia é uma situação onde você tem, né, aquilo que eu falei nos primeiros slides. Monarquia poderia até ser, mas existem as monarquias que não são religiosas e as monarquias que são religiosas. E a teocracia, que é um governo, né, que muitas vezes é monárquico, mas ao mesmo tempo também é teocracia, porque é um governo fundamentado na religião, né? Então, nenhuma das alternativas não seria a resposta que vocês deveriam responder. Retomando. Nesta aula, então, aprendemos que a principal diferença entre Estado democrático e Estado teocráticos, tendo como objetivo destacar os princípios democráticos de um Estado laico, bem como os princípios e regras e valores de determinadas teocracias. Como eu tinha falado, né? Você tem, por exemplo, valores dentro do Estado laico, que são os valores da democracia, que estão estabelecidos na Constituição, e os valores das teocracias, que tem nos valores lá dos livros sagrados. Então, aqui, terminando essa aula, né, eu quero retomar vocês mais novamente, quem está fazendo as atividades pelo Google Classroom, não deixem de registrar a presença de vocês lá, tá? Quem está assistindo pela televisão essa aula, por favor, façam a atividade impressa e entreguem no dia, na entrega da merenda, essa atividade, certo? E quem está assistindo no YouTube também faça a mesma coisa. Faça as atividades no caderno ou numa folha impressa e entrega na escola, bom? Eu agradeço a todos que estiveram presentes e assistiram essa aula. Desejo a vocês um bom dia, tá? E que na próxima retomamos novamente.